Eu quero entrar na palavra desta noite, compartilhando algo com você que Deus colocou no meu coração, começando por Hebreus capítulo 12. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12. E enquanto você já está aí, você que também está na sua casa, diga assim comigo: nem sempre o primeiro é o primeiro. Diga: às vezes o primeiro é o segundo. Não incorporei a Dilma Rousseff não, viu? Não incorporei. Ficou confuso, né, irmão? O que eu falei agora. Mas você vai entender no decorrer da palavra. Mas antes de eu chegar nessa parte de falar que às vezes o primeiro é o segundo, antes de eu chegar nessa parte, eu quero, Deus tocou no coração de simplesmente explicar alguns textos bíblicos para você, tá? Começando aqui por Hebreus capítulo 12, o verso 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 14 diz assim, verso 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem aquela música que nós cantamos aqui, né? Que é uma das composições que Deus me deu a permissão de escrever, que fala que o que há de vir virá, né? E aí ele fala: vem correr no estádio a carreira que Deus propôs para a tua vida, né? Você já viu um atleta? Nós acabamos de ter agora esse problema da quarentena que prejudicou muito os esportistas, né? Os jogadores, os atletas, enfim, os ginastas. Por quê? Porque quem trabalha nessa parte de esporte, ele não é assim, ele está pronto, né? Amanhã eu vou lutar, e no dia seguinte ele está. Não é assim, né? Ele tem que fazer toda uma preparação física que vem de anos, muitas das vezes, né? Mexendo na alimentação, e são exercícios e treinos que ele faz, abre mão de uma série de comidas, abre mão de uma série de coisas, e tem que dormir tantas horas por dia. É toda uma preparação que ele faz. E por que ele faz isso? Porque ele tem uma carreira para correr. Fala comigo: ele tem uma carreira para correr. Diga: ele tem um jogo para ganhar. E aí a Bíblia Sagrada, Paulo certa vez ele disse: vocês também têm que correr como atleta, e não como alguém que está dando soco no ar, perdendo tempo na vida. Ele fala: vocês têm que entender que vocês estão no estádio, corram a carreira de vocês. Ou seja, paga o preço, faz o regime que tem que fazer. Regime de pecado. Olha para quem está aí do seu lado, está meio longe hoje, mas fala assim: regime de pecado é bom, hein? Fala para ele: deixa magrinha a carne. Deixa magrinha, não aqui o buchinho aqui não. A carne, os desejos da carne. Deixa magra a carne, e o espírito fica gordinho, fofinho que só. Se você quer correr a carreira que Deus propôs, livre-se de todo embaraço, de todo fardo, porque nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas, que às vezes é o seu patrão, é o seu filho, é o seu genro, sua nora, sua sogra, o seu parente, teu vizinho, ele quer ver se o seu Deus funciona. Porque ele já viu muitas falsas religiões, ele já viu muita enganação, ele já viu pastor ladrão, ele já viu tudo que foi escândalo. E o capeta só faz ele enxergar isso. Tem um monte de gente que presta, mas não enxerga. Só enxerga porqueira. Porque o capeta é especialista nisso. Tem tanta gente boa na face da terra, tanta gente fazendo coisa linda, mas a pessoa: eu não vou pregar porque pastor é ladrão. A gente não fica bravo com a pessoa que sabe que não é ela, né? É o capiroto na vida dela, né? Cega, bota um tampão, igual bota, né, no cavalo. Você já viu o cavalo? Só vai pra frente assim, aí só vê o pastor que roubou. Não viu que tem os outros pastores que botam dinheiro no bolso na igreja, não vê nada disso, só vê o que roubou, né? Mas essa pessoa que está chocada, que está escandalizada, ela está decepcionada. Então ela está querendo ver, às vezes, se o teu Deus funciona. Ela fala assim, dentro dela: eu já vi um monte de coisa errada dentro das igrejas, eu já vi um monte de coisa errada por aí. Minha mãe agora está dizendo que está indo naquela igreja lá, minha esposa está dizendo que está indo lá, meu marido está dizendo que está indo lá. Eu quero ver se agora vai, né? Vamos ver se agora vai, vamos ver se for eu vou também. Só que muitas vezes você não se livra do embaraço.
Você não entende que você está correndo uma carreira no estádio. E você não entende. Veja que o esportista, quando ele ganha lá, às vezes, uma Olimpíada, alguma coisa, a família também acaba se dando bem, porque ele ganha uma grana, ganha um dinheiro e dá uma casa para a mãe. É ou não é assim? Na maioria das vezes é assim. Ele acaba ajudando outras pessoas, ele forma uma fundação para ajudar pessoas carentes. Então, de alguma maneira, às vezes acaba ajudando ali alguém. Na nossa vida espiritual não é diferente. Se você se livrar do embaraço que te atrapalha, que te deixa lerdo, lento na corrida da vida, que o pecado ele te deixa lento, te deixa pesado, a fornicação, a mentira, a pornografia, a mulherada, isso atrasa a tua vida, amarra a tua vida, você fica andando em ciclos igual a mensagem que eu mandei hoje. O que acaba acontecendo? Aquele que está de olho em você para ver se Deus funciona, acha que Deus não funciona, porque você nunca chega no final da corrida. Teu casamento não vai para frente, tua empresa não vai para frente, você abre e fala empresa, tu compra, perde, assalta, morre, tudo errado. E aí as pessoas continuam seguindo o caminho delas ali, que muitas vezes é um caminho para o inferno, inclusive, que se você se livrasse do fardo, por causa de você, as pessoas mudariam. Uma pessoa me pediu um conselho hoje através do WhatsApp, mas ao mesmo tempo que ela pediu um conselho, foi um testemunho também. Eu enxerguei como testemunho. Essa pessoa, se depois ela quiser, ela conta aqui em algum culto, né? Ela contou que fez uma viagem e ali, ao encontrar os familiares, aconteceu alguns problemas graves no meio da família. Entre esses problemas, uma manifestação demoníaca, né? Com um ente querido, né? E essa pessoa disse que antes de acontecer esse fato, essa manifestação demoníaca com esse ente querido, essa pessoa estava tentando pregar para alguns familiares, pregar assim, né? Contar algumas experiências que teve, né? De milagre, que experimentou da parte de Deus, e os pais estavam dando risada. Mas rindo mesmo, na cara de pau, tipo assim, tu é doido, isso não aconteceu não, você está mentindo, tu está com mentira, né? E a pessoa começou a contar algumas bênçãos que tinha alcançado aqui na IPF, através de Deus, enfim e tal, até que esse ente querido manifestou com o demônio. E quando manifestou, essa pessoa foi lá orar, e quando orou, a pessoa se acalmou, aquela manifestação terminou. E aí as pessoas que zombaram antes vieram chorando agradecer. Vieram com temor. Vieram com temor no coração. O que isso me faz pensar? Esta pessoa, que é daqui da IPF, que Deus usou para expulsar aquela entidade maligna que estava ali, talvez, quem sabe, não fez do jeito que eu faço, porque não tem a mesma experiência que eu tenho, mas fez. Que é o que eu ensino aqui. Fez. O fato é que fez. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Esta pessoa conseguiu fazer isso, eu digo isso para a glória de Deus, né? Mas conseguiu por quê? Porque se livrou do embaraço. Porque quando chegou aqui na igreja, estava cheio de embaraço, estava cheio de pecado, mas foi se livrando desses pecados, dessas coisas erradas, foi fazendo uma aliança com Deus, e aí houve um momento que a vida preparou uma situação onde ela foi a resposta, aquela pessoa foi a resposta naquele momento. E Deus foi glorificado, pode ter a certeza. Né? Então, você tem que entender que se você quer prosperar, e eu já expliquei nessa que prosperar não é só ter dinheiro, é se dar bem em tudo, você tem que todos ser santo, porque sem ser santo ninguém vê a Deus, e se livrar dos embaraços, para você caminhar mais rápido. Diga comigo, eu vou caminhar mais rápido. Diga, eu vou correr mais rápido. Como eu mencionei, né, nessa quarentena, os atletas, coitados, dá até dó. Por quê? Eles se preparam para uma competição, para um campeonato, né, para uma Olimpíada. Então, não pode dar nada errado, né? Tipo, tem que bater certinho as datas. Ele já faz todo o treinamento dele pensando naquilo. Aí, de repente, adia, né? Olimpíada, adia tudo por causa da quarentena. Isso pode impactar no desempenho dele. Muitas vezes, daqui um ano, sei lá, daqui quando que vai acontecer a Olimpíada, ele pode não estar no nível bom que ele estava hoje para ganhar. Às vezes, hoje, ele estava preparadinho para ganhar. E, de repente, quando for a data da Olimpíada, ele pode não estar mais. Então, dá até dó, né? Já pensou aquela pessoa? Porque é um trabalho de anos. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É um trabalho de anos. Eles deixam de comer coisas, eles fazem todo um regime, e tem que fazer isso, fazer aquilo, e de repente você se vê perdido. Só que o apóstolo Paulo, ele fala na palavra que se o ímpio tem toda essa dedicação, querida, por um prêmio terreno, um prêmio carnal, uma medalha carnal, um prêmio, sei lá, em dinheiro, seja o que for, ele fala: por que vocês não fazem o mesmo pela salvação de vocês? Por que vocês não se livram do embaraço? Porque eles estão correndo, Paulo disse, estão correndo por um prêmio
corruptível. O que é um prêmio corruptível? Algo que pode ser perdido. Quantos jogadores que ganharam muito dinheiro hoje estão na pobreza? Ganharam títulos, hoje não são nada. Vários. Vários e vários e vários. Que ganharam muito dinheiro e morreram pobres. Morreram doentes. Até falando mesmo de atletismo, né? Às vezes eu comento lá em casa com o David lá, né? Tem atletas que eles têm várias cirurgias no corpo. Eu estava vendo um dia uma entrevista daquele Diego Hipólito, por exemplo, que é o ginasta lá, né? Ele tem mais de 10 cirurgias no corpo dele, ele tem pinos em vários lugares do corpo. E continua fazendo ginástica olímpica. Ou seja, ele maltrata o corpo dele, quebra a perna, quebra osso, não sei o que e tal, vai lá, bota mais um pino, não sei o que. Essas pessoas que fazem isso, inclusive, na velhice sempre tem problemas graves, assim, na velhice fica com a perna torta, com o joelho torto, não sei o que e tal. O cara tá novo ainda, com 40 anos, tá com dor na perna, tá com... Por quê? Porque ele exigiu demais do corpo dele, por causa de um prêmio corruptível, um prêmio que alguém pode roubar, um prêmio que, no caso, vamos falar da vida né, de sucesso de um jogador de futebol. Qual que é a idade máxima que um jogador pode continuar famoso no Eu acho que é no máximo 30 anos, e olha lá, né? Porque hoje em dia está até antes, né? Hoje em dia, quando dá antes dos 30, tem uns que já estão perdendo a carreira já. Mas até uns 30, 35 vai. Depois já era. Ele não é mais contratado por time nenhum. Se ele der sorte, ele vira empresário de outro jogador. Se ele der sorte, ele vira um treinador, ele vira um técnico, alguma coisa, e acabou. Mas mesmo o cara sabendo disso, que dali a algum tempo ele já não vai ter mais emprego. Mesmo ele sabendo que dali a um tempo ele vai estar cheio de pino no corpo, cheio de cirurgia, o cara continua. Está entendendo o que eu estou falando? E aí você não se livra às vezes dos embaraços, não faz um regime espiritual pela tua salvação, que a tua salvação não é algo corruptível. É algo corruptível. A salvação, se você ganhar ela, é para toda a eternidade. Ninguém vai tirar de você quem crê e glorifica o Senhor. Você já aprendeu aqui na escola que a palavra original para a salvação é sozo, né, no grego. E que quando você vai ver, destrinchar o significado da palavra sozo, não é só a salvação para morar no céu, é a salvação de tudo. Como agora no coronavírus. Não falo isso por orgulho, eu falo para a glória do Senhor. A nossa igreja não tem nenhum caso de coronavírus. Deus seja louvado por isso. Eu creio que isso é o sócio de Deus sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo. Porque aqui mesmo nós já oramos por várias pessoas com coronavírus, que chegou até nós o pedido de oração. E pela misericórdia de Deus já houve até cura. Então, salvação não é só ser salvo do inferno. Salvação é ser salvo de tudo. Então será que não vale a pena eu fazer um regime espiritual? Como assim regime espiritual? Se livrar dos embaraços. Se livrar de tudo que me embaraça, que me prende. Até porque, como eu disse, pode ter gente na arquibancada esperando a minha vitória para se empolgar e vir comigo na mesma caminhada. Se você não quer ganhar essa batalha para a sua salvação por você, você deveria fazer pelo menos pelos seus filhos. No mínimo, né? Você deveria fazer pelo menos pelo seu parente que está sofrendo na cachaça, que está sofrendo no vício, que está sofrendo na macumba. Pelo menos, você não se ama, pelo menos ama o outro. Já é um bom caminho, já é um bom começo. Se preocupe com o outro que vai se empolgar com você, que quando vê o Deus que você serve, que quando vê que esse Deus funciona, vai querer e vai ter a vida completamente transformada para a glória do Senhor. Então é necessário, querido, a gente tomar essa decisão. Muitas das vezes o primeiro que nós vivemos é exatamente o pecado, é exatamente todo esse lado, mas temos que passar por um segundo momento onde viveremos em santidade. No verso 2 agora, do mesmo capítulo 12 de Hebreus, do 2 ao 4, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Diga ai, ai, ai. Diga deixa de frescura.
Deus está dando um tapão na gente aqui. Ele está falando: ô, galerinha, fresquinha, que acha que o evangelho é difícil, que a igreja é difícil, porque não sei o que. Ei, eu quero apresentar para vocês, trazendo alguém que foi proposto para ele morrer numa cruz, e ele morreu com alegria. Não morreu triste não, suportou a cruz e por isso hoje está honrado, assentado à direita do trono de Deus. E aí ele termina dizendo assim: já com relação a vocês, não vi ninguém derramar nenhuma gota de sangue para ser salvo. Então por que da frescureada? É a Bíblia do reverendo Rubens, você já conhece aqui. Por quê? Não vi ninguém derramando sangue. Não vi ninguém ainda morrendo porque foi na igreja. Não vi ninguém morrendo ainda porque deu dízimo, que deu oferta. Mas é uma frescureada, é uma complicação. E meu filho está lá, ó, foi crucificado, e com alegria ainda, por causa de vocês. Diga assim comigo: nem sempre o primeiro é o primeiro. Diga: às vezes o primeiro é o segundo. O que eu estou querendo dizer? Qualquer um que visse Jesus na cruz, como até aconteceu, a Bíblia diz que aconteceu isso. Deve ser um criminoso, ele deve ter desobedecido a lei, deve estar aí porque estuprou alguém, deve ser um pedófilo, para estar morto desse jeito aí. Só que não era. Ele estava no mundo, né, como o derrotado, só que ele era na verdade Deus. E ele fez isso para nos dar o exemplo. Às vezes você quer ser muito primeiro, porque o primeiro não precisa renunciar a nada. Porque o primeiro faz tudo que dá na telha. Só que às vezes Deus quer que você seja o primeiro. Só que ele fala assim: só que o primeiro, o que foi que Jesus disse certa vez? O primeiro seja o último. Quem quiser ser servido deve servir. Posso ouvir algum glória? Algum aleluia? Está entendendo a dinâmica? Né? Eu quero ser o primeiro. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Nada errado. Só que para mim ser o primeiro tem que ser o último. Não é engraçado isso? Fala comigo: é mistério. Escrito aí, tem até falar assim, né? Verso 5 de Hebreus. Vamos ler mais um pouquinho. Alguém deixa o portador da palavra parado para mim, que se der algum descarregar aqui eu pego de vocês. Verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Verso 7. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Diga graças a Deus. Verso 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Diga graças a Deus. Traduzindo para a Bíblia do reverendo: deixa de frescura quando Deus te disciplinar, porque tem gente manca pior do que você ao teu redor. Tu conhece algum cachaceiro, tu conhece algum drogado, tu conhece algum viciado em jogo, tu conhece alguém que passa a noite fora de casa, está perdendo mulher, está perdendo filho, está desgraçado na vida. Então recebe a disciplina do Papai do céu, porque o Pai corrige aquele que ama. E quando você se firmar, tem criança que ela, eu não vou dedurar, né? Mas tem criança que fala assim, que quando o pai ou a mãe vai bater, endurece o bumbum, deixa durinho para não doer. Já ouviram isso? Tem um pai ou alguma mãe que a criança faz isso? Que pegou esse esquema? As crianças estão ouvindo aí? Pega o esquema aí, ó. Criançada, pega o esquema aí que eu descobri isso daí. Então, tem criança que fala, que faz isso, né? Quando o pai vai bater, aí endurece assim, né?
Aí diz que não dói o negócio. Faz isso, irmão. Quando o papai já vier castigar, receba. Dá esse dinheiro para não ver tanto. Papai, pode vir. Recebe a disciplina. Porque a disciplina vai te colocar num caminho melhor. A disciplina de Deus vai te tirar do caminho errado, vai te botar no caminho certo. E aí você vai ter condições de ajudar o manco. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Eu ajudei um cego por cerca de 2 anos. Um amigo meu, quando eu era jovem na igreja, ele mudou para a nossa igreja, ele era sobrinho da Elba Ramalho. E mudou lá para a nossa igreja. Ele era baterista, cantava muito bem, aliás, canta muito bem ainda, toca muito bem. E ninguém queria gastar tempo com ele, né? Porque os cegos tem que guiar ele mesmo, né? E aí acabou sobrando para mim isso. Eu aceitei, tinha que passar na casa dele, levar ele, ali com a bengalinha dele, colocava a mão aqui no meu ombro. E fiquei 2 anos fazendo isso, trazer ele. Só que ele falava muito, porque todo cego, como ele não vê, o negócio dele é falar. E eu ouvi tudo. Ouvi até o bar da moça que estava não sei onde, né? E tinha hora que falava, Dario, pode falar um pouco, pelo amor de Deus, não estou te aguentando. Outra coisa que Deus tratou na minha vida com ele, com Dario, é que eu não gostava que me tocava, que encostava em mim, né? Se encostava em mim, até eu sou um pouco assim ainda, né? Quem me conhece de perto sabe disso. Eu tenho um probleminha com isso, principalmente no calor, no top de calor. E na época eu era bem pior, não podia encostar em mim, né? E o cego, como conseguia ele sem encostar em você? Não tem como, né? Até porque ele tem uma coisa que o cego ele precisa tocar em você. Então ele tocava, hoje você tá bonito, hoje você tá feio. Eles faziam assim, toca mesmo no seu rosto aqui. Eu me senti invadido com aquilo, né? Mas aí Deus foi trabalhando minha vida, eu fui suportando. E aí ele, só que ele era muito comédia, ele gostava de fazer muita piada, e eu, todo certinho, não gostava, eu ficava me doando por ele, né? Por exemplo, se alguém fazia piadinha de cego perto dele, eu, não é pra falar isso perto dele, você não tá vendo que ele, né, ele, olha, não enxerga, tal, né? Eu ficava bravo, só que ele mesmo não ligava. Aí um dia ele contou, não foi uma piada, ele contou um caso real lá, que ele tava com outro amigo dele cego também vindo do curso, os dois caíram no buraco da Sabesp. E os dois caíram junto lá dentro. E eu fiquei bravo com ele. Dario, não conta essas coisas, rapaz. E ele, mas eu vou fazer o quê? Eu sou cego. Você quer que eu chore? E aí ele foi me ensinando a ver as coisas com outros olhos, né? E não estou fazendo piada, né? A ver as coisas de uma outra maneira. E a Bíblia diz, fala comigo, um cego não pode guiar outro, né? Os dois estavam se guiando. Os dois não viram, porque os dois não enxergavam. Os dois caíram no buraco dessa mesma. Estava aberto lá no meio da rua. Enquanto você não aceita a disciplina de Deus para a tua vida, é como se você fosse um cego. Como que tu vai ajudar o teu parente? Como que tu vai ajudar aquele que está pior do que você? Não tem condição. Os dois vão cair no buraco. Os dois vão fazer bobagem. Então, o que é ser primeiro? Às vezes é ir para o segundo lugar, aceitar a disciplina, querido. Eu já era pastor quando eu fui estudar de novo a Bíblia. Eu conheço muitos pastores que eles não têm coragem de fazer isso, porque eles acham que eles vão se diminuir. Eu não tenho nenhum problema. Ali tem um certificado meu ali na parede que fica ali por causa da live, que a gente bota ali, tem outro ali embaixo. Todos esses certificados aqui eu ganhei depois que eu já era pastor. Não foi antes. Eu já tinha expulsado demônio, eu já tinha curado enfermos, já tinha batizado a pancada de gente. E depois eu sentei na cadeirinha, gosto de estar sentado, e fui aprender de Deus. Receber a disciplina, receber a correção. Quem pode glorificar ao Senhor aí? Às vezes para ser o primeiro tem que ser o segundo. Você passa para o segundo lugar. Quem não é espiritual não consegue entender isso nunca. O carnal ele acha que para ser primeiro tem que ser o primeiro. Muitos pastores que não quiseram, amigos meus até conhecidos, que não quiseram passar pelo que eu passei, hoje estão no segundo de verdade. Mas não no segundo no bom sentido, estão no segundo que nem mais pastores são. Estão perdidos por aí. Porque não quiseram ser o segundo. Não quiseram receber a disciplina. Eu me humilhei, passei por aquilo, fui lá, não, vamos aprender, vamos sentar aqui. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu vejo Deus honrando meu ministério. E hoje eu posso ajudar muitos mancos que estão ao meu redor. E eu quero profetizar que você vai poder ajudar muitos mancos ao seu redor em nome de Jesus. A começar pela tua casa e pela tua família.
O primeiro nem sempre foi Deus que apresentou para a gente. Aquele primeiro lugar, na grande maioria das vezes, é o próprio Satanás que prepara para a gente. Exatamente para nos desviar da vontade do Senhor. Ah, que legal, essa oportunidade maravilhosa, incrível. Muitas vezes não foi Deus. Às vezes o diabo mostrou aquele primeiro lugar para você, exatamente para te desfocar, para você gastar todas as suas energias para estar naquele primeiro lugar que na tua cabeça você chama de prosperidade. E na Bíblia nós vamos ver um caso de um homem, que este homem ele tinha uma promessa de Deus, uma promessa linda e maravilhosa. Qual promessa, reverendo? Havia sido prometido que dele nasceria o Salvador do mundo, que da descendência desse homem viria Jesus Cristo, viria o Rei dos Reis. Só que este homem, ele escolheu o primeiro no modo de entender dele e complicou a coisa, sofreu muito. Como Deus não falha e Deus não mente, Deus deu um jeito e ainda assim cumpriu a promessa, só que o homem sofreu as consequências. Porque não aceitou a disciplina, não aceitou a orientação. De quem você está falando, reverendo? Estou falando de Judá, um dos filhos de Jacó, que até aquele que nós temos a tribo de Judá. Já ouviu falar do leão da tribo de Judá? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Por que ele recebe esse título? Porque ele é filho de Judá. Ele nasceu da descendência de Judá. Foi uma promessa que Deus deu para Abraão, para Isaac, para Jacó, que da descendência deles viria o Salvador do mundo, e que ele seria filho da tribo de Judá. Que as tribos começam com os filhos de Jacó. E aí foi profetizado que o Salvador viria da tribo de Judá. Só que olha o que esse camarada fez. Primeiro que você conhece a história, que ele ajudou a jogar José no poço, né? Ele ainda foi bonzinho, que os irmãos queriam matar José, ele deu um conselho para matar, mas ele não impediu os irmãos de jogarem José no poço, de vender como escravo. Já começa o problema. Só que a Bíblia diz em Gênesis 38. Abra a sua Bíblia. Em Gênesis 38. Para você entender como que nem sempre ser o primeiro é realmente ser o primeiro. Às vezes tem que passar para o segundo lugar, para um segundo momento. Tem que aceitar a disciplina. Sair daquilo. Ah, mas eu conquistei esse dinheiro. Tá, conquistou, mas foi dinheiro sujo? Vai ter que perder. Vai ter que perder, porque esse primeiro lugar não foi desse teu, não. Foi o capiroto mesmo. Porque esse dinheiro foi dado para você pegar a mulher, você trair tua mulher, trair teu marido. Foi dinheiro sujo. Vai ter que perder. Só que quando Deus der o que Ele der para você, nunca mais sairá da tua vida. Porque será um dinheiro limpo. Quem crê, diga graças a Deus. Gênesis 38, verso 1 diz assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali, diga-se comigo, Judá deixou seus irmãos. Ó, já começou o erro, porque na época não era comum, na época era a época dos patriarcas, então eles viviam até na velhice, na mesma casa, na mesma tenda, na mesma tribo. Então já tem algo estranho aqui, ele deixa os irmãos. Verso 2: ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela e a possuiu. Outra coisa errada. Por quê? Qual que era a ordem de Deus? Não era para casar com mulheres de outros povos, de povos estranhos. Era para procurar uma esposa no meio do povo de Deus. Mas ele resolveu casar com uma cananeia. Resolveu se misturar com uma cananeia. Como aquela pessoa crente na igreja que quer namorar com um não crente, com um macumbeiro. Quer namorar com aquele que não é de Deus. Vai ter problema. Verso de número... vai para o verso 27 do capítulo 38. Quando lhe chegou a época de dar à luz... só segura um pouco aí que eu preciso explicar isso para você, que o texto é muito grande, então depois você lê em casa. Ele casa com essa cananeia. Agora eu vou contar para você, para depois continuarmos lendo. Ele casa com essa cananeia. Ela era adoradora de ídolos. Ela não serviu o Deus de Israel. Era o primeiro que ele achou, que era o certo. Isso trouxe muito problema. Por exemplo, ele teve 3 filhos com a cananeia. Só que os 3 filhos não temiam ao Senhor. Tanto que tem um negócio chocante nessa história, que muitos têm medo de pregar. Você sabe que eu não tenho medo. Só não vou explicar porque não dá tempo de explicar hoje aqui, que o tema da mensagem não é esse. Deus matou 2 filhos. Está escrito desse jeito na Bíblia. Deus matou 2 filhos. De tão maus que eles eram. Querido, para a Bíblia escrever, porque a morte acontece na Bíblia, mas nunca diretamente assim, sabe, de Deus vai matar. Tem um caso ou outro. A maioria dos casos a pessoa morre numa guerra, morre numa situação da vida. Agora ali a Bíblia diz que Deus matou. Era mal.
E uma das maldades que eles faziam, sabe qual que era? Eles casavam com Tamar. O primeiro casou com Tamar. Quando eles tinham uma relação, ele não procriava. Você entende o que eu quero dizer? Não posso entrar em muitos detalhes porque aqui tem criança, né? Ele não procriava. Ele colocava fora lá o berimbau, né? Para não engravidar a Tamar. E o que eu disse para você? Deus não tinha sido profetizado que Jesus nasceria da descendência de Judá? Sim ou não, pessoal? Foi profetizado que o Salvador viria da descendência. Esse era o plano. E o capetinha estava na vida desses moleque para Jesus não nascer. Deus matou primeiro. E na época tinha um costume que quando morria um, se tinha um irmão, a esposa passava para o outro irmão. Era o costume, era a cultura daqueles povos. A Tamar vira agora esposa do segundo irmão. O segundo faz a mesma coisa. A mesma coisa. Morre também. Aí o Judá agora comete mais um outro erro. Cometeu o erro de se afastar dos irmãos da igreja, né? Cometeu o erro de casar com uma cananeia, com uma não cristã, segundo erro. E agora vem o terceiro erro. Quando ele perde os 2 filhos, pela lei, ele teria que dar Tamar como esposa para o terceiro e último filho. Ele não quis. Não vou dar, não. Essa mulher matou os 2. E se negou a dar. E qual que era a profecia? Que o Salvador nasceria dessa descendência. Aí aconteceu uma história maluca, muito louca, na Bíblia. A moça se sentindo injustiçada, porque uma moça que aconteceu com ela, ela ficava mal vista na sociedade, enfim. Alguém já viu um outro portador da palavra, por favor? E ela se sentindo injustiçada, obrigado. Ela se vendo injustiçada, ela se vendo ferida por aquilo, ela tem uma ideia. Ela ficou sabendo que Judá ia fazer uma viagem, ela se disfarça de prostituta. Aí vem mais um errinho do camaradinha. Ela se disfarça de prostituta e fica esperando na estrada. E o Judá vai fazer um programinha com ela. Com a nora. Ela está com véu, ele não sabe que é a nora. História doida, né? Fala comigo assim, nem sempre o primeiro é o primeiro. Quando você não aceita a disciplina de Deus, quando você não segue as leis de Deus, você vai gerar muito sofrimento para a tua vida, muita confusão. E ela vai e ela tem uma ideia. Aí eles têm lá a relação e tal. Ela pede alguma coisa que ele deixa, algum objeto com ela como prova de que ele vai voltar para pagar. E ele deixa o cajado dele, de líder de tribo. E ela fica com o cajado. Aí ela engravida. Quando ela engravida, ela volta para a tribo. Fala, tô grávida. Você tá grávida? Ele todo bravinho, religioso. Como assim? Se você engravidou, tu é uma safada, porque tu foi esposa do meu primeiro filho, tu foi esposa do meu segundo filho, matou os 2, eu não te dei o terceiro filho, e tu tá grávida, tu acerta, né? Tu tem que morrer. Gente, vão apedrejar Tamar. Ela fala assim, só tem um detalhezinho antes de me apedrejar, posso contar um negócio pra vocês? O dono, o pai do meu filho, é o dono desse cajado aqui que deixa comigo. Aí Judá vê o cajado dele. Quando ele vê, ele leva um choque, se assusta, mas se arrepende, não apedreja Tamar, que era um outro costume da época, apedrejar as pessoas adúlteras, enfim, né? Não é costume de Deus, não, isso era o costume da época lá deles. Tem povo lá ainda hoje que faz isso lá na Índia, na África, até hoje ainda. E a criança nasce. E aí, aqui eu quero ler com você. Eu acho que travou aqui. Obrigado. Eu quero ler com você. Obrigado. Você está entendendo a palavra? Diga amém. No verso de número 27 aí, né? Do capítulo 38 de Gênesis. Diz assim, quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Fala comigo, havia gêmeos em seu ventre. Verso 28, enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Então, olha aqui para mim. A parteira está fazendo parto. A mãe está gritando de dor, porque é 2 crianças que estão lá dentro. E daqui a pouco um bracinho sai para fora.
Na época, tudo era muito mais rústico do que hoje. Então, o que a parteira fez? Vamos botar um lacinho nesse bracinho que saiu, para marcar. Por que ela fez isso? Porque na época tinha uma outra lei também, que o primeiro que nascia, ele era o mais velho da família, ele se tornava o dono da família. Tanto quando o pai morria, ele assumia o lugar do pai, tudo era dele, ele comandava os demais irmãos. Era o costume da época, né? O filho mais velho. Então botou lacinho. Mas vamos continuar lendo aqui. Verso 28. Enquanto ela dava luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: esse é o primeiro. Verso 29. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Agora, não precisa abrir. A Bíblia diz assim, lá já em Mateus, não abre, só ouça. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Genealogia seja a família de Jesus, de onde ele veio. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E Pérez gerou Esrom. E Esrom gerou Arão. E aí, se você continuar lendo a genealogia, você vai chegar em Jesus Cristo. O primeiro que botou a mão para fora, que botou lá assim tudo, não se tornou o pai de Jesus, o antecedente de Jesus. Foi o segundo que apareceu depois. Ele recebeu um nome até negativo, porque o nome Pérez, significa aquele que rompeu. Então, ao que tudo indica, ela se machucou na hora que deu a luz a ele. Porque como era parte de gêmeos, a criança, você sabe que para ela nascer, ela tem que estar na posição correta, certo, mamães? Né? Se não me engano, é a cabeça, não é isso? Ela tem que estar com a cabeça já na posição. O garotinho que botou a mão para fora não estava com a cabeça na direção. Então ele botou o braço, mas não conseguiu sair. E o bracinho volta. Quando ele volta para se arrumar para sair, o outro se apressa e sai na frente. Que o outro já estava na posição. O segundo acabou sendo o primeiro. O segundo acabou sendo aquele de quem nasceu Jesus Cristo. E olha que história doida que eu contei para você. Uma história onde um camarada casa com uma cananeia, se afasta da igreja. Eu vou repetir. Se afastou da igreja, casou com uma não crente idólatra. 2 irmãos morreram porque Deus matou, porque fazia tudo que não prestava, só fazia porqueira, só dançava funk, só usava droga, cheirava droga, tudo que era coisa porcaria que fazia. E ainda assim a profecia se cumpriu através do que aparentemente era o segundo. Você está entendendo? Essa história está na Bíblia, simbolizando que o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. Se você não entender o que Deus está falando, eu oro para que Deus faça você entender. Essa história está na Bíblia para mostrar a misericórdia de Deus. Ele pega uma história louca, doida, cheia de coisa feia, parece enredo de novela. E ele fala: mas eu vou nascer ali no meio daquele enredo de novela para mostrar para eles que eu escolho quem eu quero escolher. Para mostrar para ele que eu sou um Deus de segundas oportunidades. Tanto que tem até uma mensagem, uma das minhas mensagens que eu mando lá no Zap lá, que o título é Uma Prostituta e uma Adúltera na Genealogia de Jesus. Você sabia que Jesus nasceu de uma prostituta e de uma adúltera? Na descendência dele, na família dele tem. Raabe, a prostituta de Jericó, está na família de Jesus. Inclusive é citado nesse texto que eu acabei de ler. Ele vem de lá, de Raabe. Vem de lá. A adúltera, Betseba, mulher de Davi, né? A que adulterou com Davi, traiu o marido dela, Urias, e depois casou com Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que Jesus deixou ter na família? Porque ele poderia escolher a família dele. Por que ele deixou ter uma adúltera, ter uma prostituta? Por que ele deixou uma história maluca dessa fazer parte? Porque ele é um Deus de segundas oportunidades. Ele não descarta ninguém em nenhuma situação. E é por isso que nem sempre o primeiro é o primeiro, querido. Você tem que parar de pensar dessa maneira. Nem sempre o primeiro é o primeiro. Às vezes é no segundo momento, é depois da disciplina, porque aqui no caso Judá passou por uma grande disciplina. E é por isso que lá em Hebreus 12, onde nós estávamos, no verso 16, diz assim, para nós irmos encerrando: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú,
que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse com lágrimas. Então receba a disciplina, diga: eu recebo a disciplina. Diga: porque aquilo que Deus falou vai ter que acontecer. No verso 18: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos. Fala comigo: a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Fala: se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é Deus fogo consumidor. Quem crê, dá um aplauso e glorifica ao Senhor nessa noite. Reverendo, não entendi nada desse tipo de texto, eu explico para você. Aqui ele conclui o texto de Hebreus 12 dizendo o seguinte: olha, teve uma vez que Deus apareceu para falar com o povo de Israel no alto do monte, e a Bíblia conta este caso, e diz a Bíblia que naquele dia foi visto relâmpagos. Foi a única vez que Deus falou com o ser humano, com todos, né? Porque Deus sempre falava com uma pessoa específica, Moisés, Abraão e tal. Nessa ocasião Deus disse para Moisés: eu una o povo, santifica o povo, porque amanhã eu vou aparecer e vou falar com o povo. Moisés transmitiu o recado para a multidão, para aqueles milhares de israelitas que estavam acampados no deserto. Todo mundo se santificou, se preparou, orou, pediu perdão pelos pecados e tal. E no dia seguinte Deus apareceu no alto da montanha e disse que foi visto relâmpagos, vozes, trovões, algo extraordinário. Só que o povo temeu, o povo morreu de medo, achou que ia morrer vendo tudo aquilo. Peça para Deus: não fala conosco que a gente vai morrer. E Deus ficou muito triste com esse pedido deles, inclusive. Mas Deus atendeu e disse: Moisés, então diga a este povo que eu não falo mais com ele. Eu vou falar com você e você transmite o recado para eles. Eu queria falar com eles, eu queria estar no âmbito deles, mas é um povo duro, é um povo difícil, né? E esse texto está dizendo para nós exatamente isso. Olha, vocês não estão mais naquela assembleia lá onde tinha relâmpago e trovão. Agora vocês estão na congregação dos primogênitos, onde quem fala é o próprio Deus dentro de cada um de vocês. E aí ele diz: não despreze, porque se aquele que desprezou lá atrás, um Deus que está no alto da montanha, sofreu as consequências, imagine você se desprezar um Deus que fala diretamente com você. Ele fala: esqueça o primeiro que é o Deus na montanha, com relâmpagos, vozes, trovões. E agora, receba o segundo, que na verdade é o primeiro, que é Deus dentro de você, que é o Jesus que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi para diante de Deus, mas enviou o seu Espírito, que pode habitar dentro de você agora, que pode te orientar agora. Então eu quero encerrar dizendo para você: receba a disciplina, receba a correção da parte de Deus. Quando Deus falar com você: ah, mas reverendo, Deus me corrigiu e parece que agora eu vou ter que ir para o segundo plano, porque olha lá, ele falou para mim que é para mim sair da fornicação. Só que a minha namorada falou, reverendo, que se eu parar de fornicar com ela, ela me larga. Eu vou ficar sem ninguém, reverendo? Vai para o segundo lugar, sim. Só que o segundo aí nesse caso, ele é o primeiro lugar, porque você está no centro da vontade do Senhor. Você fará parte da congregação dos primogênitos.
Aqueles que ouvem a Deus, que recebem a bênção de Deus. Aqueles que recebem a prosperidade real e verdadeira. Fica de pé, por gentileza. Quem quer a prosperidade real e verdadeira? Você quer uma prosperidade que nunca passa, que nunca se perde? Ou você quer apenas uma prosperidade momentânea, uma alegriazinha? Olha para a história de Judá. Havia uma promessa sobre Judá. Imagina que lindo que seria se ele tivesse feito as coisas do jeito certo, ficado na casa do pai, dos irmãos, casado com alguém do povo de Israel, teria evitado todo este sofrimento. Mas ele não acatou a disciplina, a direção. Ele saiu do caminho. Só que você viu que mesmo ele saindo, houve uma oportunidade, de algum jeito houve uma oportunidade. E a promessa se cumpriu. Jesus hoje é chamado o leão da tribo de Judá. Ele nasceu da geração de Judá. E dentro de uma história louca, uma nora que tem caso com um sogro, história até nojenta. Muitos não vão entender essa palavra nunca. Eu entendo porque eu conheço meu Deus. Ele não aprova esse tipo de relação, mas ele pode usar até algo assim sujo para fazer algo certo e bom na vida das pessoas. Ele não aprova se eu for lá fazer isso. Se você for lá fazer isso, você está pecando e vai para o inferno. Mas é um Deus tão poderoso que ele transforma a maldição em bênção. Como foi este caso? Na genealogia dele tem prostituta, tem adúltera. Reverendo, às vezes você que está assistindo, você que está aqui, reverendo, eu não mereço, como Deus falou desde o início do culto, eu não sou digno. Parabéns. Esses são os que ele mais gosta. Como ele ama pegar uma pessoa atrapalhada e transformar para dar um tapa no cão mesmo. Como que ele adora fazer isso? Ele ama fazer isso. Porque o certinho já está tudo certo, né? Mas aquele tortão, aquele trabalhoso, ele ama transformar. Ele ama fazer uma obra. E eu quero profetizar que ele está fazendo uma obra na tua vida em nome de Jesus.